conversar um pouquinho sobre fé. Amém? O que nós entendemos por fé? O que nós compreendemos por ser fé? Vocês já pensaram nisso? Mas amém. E é isso. Mas nós vamos falar um pouquinho do aspecto da fé, mas sobre a racionalidade da fé. Normalmente nós pensamos em fé em algo que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue entender, que a gente espera receber e ter uma fé de Abraão. Não é isso que nós queremos? A fé de Abraão nas nossas vidas. Abraão não chegou lá com a fé que ele tinha por acaso e nem foi de um dia para outro. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Nós vamos estar conversando sobre como podemos chegar a ter uma fé como a fé de Abraão. Amém? Vamos ter um momento de oração, vamos agradecer o Senhor, pedir a Ele discernimento. Amém? Vamos ficar de pé, esticar um pouquinho. Senhor, nós te somos gratos, Pai. Gratos pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Pedimos, Pai, discernimento, pedimos entendimento e compreensão daquilo que seja o Teu querer, Tua vontade e o Teu desejo para as nossas vidas. Queremos Te servir, queremos honrar o Teu nome. Por isso, fala conosco, Senhor. Fala-nos, Pai, daquilo que está no Teu coração, que deseja tanto que aprendamos, para que honremos o Teu nome e glorifiquemos o Teu nome. Sê conosco essa noite, para a glória, para louvor e honra do Teu nome. Amém? Amém. Lá em Hebreus 11, podem sentar, em Hebreus 11, esse tradicional versículo que nós já sempre quando falamos de fé, que traduz isso que o Giovanni comentou, que diz assim, Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Que a fé é eu ter certeza de que aquilo que eu espero vai acontecer. Mesmo que os fatos, mesmo que as coisas ao meu derredor dizem ao contrário, eu tenho uma convicção firme que vai acontecer. E que aquilo há de ser uma realidade. Como conseguimos chegar a isso? Isso foi a fé de Abraão. Se olhamos a vida de Abraão, antes mesmo de ter filhos, simplesmente uma promessa, já velho, já idoso, com mais de 90 anos, Deus pega o nome dele e transforma em Abraão, o pai de muitas nações. Como? O que Abraão baseava? Pela lógica humana, pelo raciocínio humano, tudo impossível, tudo improvável de acontecer. Era 100% certeza de que não iria acontecer. E Abraão, sem filho, sem qualquer herdeiro, se colocava diante das pessoas como aquele que era o pai de muitas nações. Porque isso significava o nome dele. De onde veio essa fé inabalável, essa convicção? Mesmo que tudo aquilo que tivesse em volta, toda a realidade que ele vivia, dizia ao contrário. Ele aprendeu isso de um dia para o outro? Essa fé foi despejada nele de um dia para o outro? É assim que nós imaginamos, ou seja, por isso pedimos ao Senhor, Senhor, nos dê fé. Deus vai no dia seguinte nos
exercitar fé? Não. Quantos anos levaram para que Abraão chegasse a isso? A esse conhecimento e essa certeza de que tudo aquilo seria a verdade e seria uma realidade. Lá em Números 23:19, que nós conhecemos também, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Conhecemos essas passagens. Abraão conhecia isso. Abraão tinha esse entendimento. Mas mais do que esse conhecimento, ele tinha experiência disso. Isto era um fato, uma realidade na vida dele. Muitas vezes fazemos como Abraão, querendo dar um jeitinho nas promessas de Deus e não esperamos o tempo de Deus. O que acontece conosco? Nós só perdemos. Nós só padecemos com aquilo. Não foi o que aconteceu com Abraão? Deus não tinha prometido um herdeiro? Tinha. O que Abraão faz com Sara? Resolve o problema com a concubina. Arruma um filho. Pronto, tem um herdeiro. Deus precisava dessa mãozinha? Não. O que nós fazemos com as promessas de Deus muitas vezes? Com aquilo que sabemos que é o propósito e o querer de Deus para as nossas vidas? Nós muitas vezes damos um jeitinho e não esperamos o tempo de Deus. Isso que Deus quer que a gente aprenda. A questão da fé, a questão da convicção está muito relacionada a uma questão de dependência, de quanto eu dependo de Deus. Do quanto eu reconheço a minha dependência e sei que essa palavra, que aquilo que Ele prometeu Ele há de cumprir, que aquilo que Ele falou vai ser uma realidade ou é uma realidade. De onde vem isso? Como eu chego a essa situação, a esse estilo de vida, vou dizer assim, de acreditar, de confiar, de ter certeza que é uma realidade, é um fato. Que as promessas de Deus não são mentiras, mas são uma realidade na minha vida. Isso que Ele quer que a gente aprenda. Como vamos aprender isso? Nada mais, nada menos do que andando com Ele. Andando na velocidade dEle. Que não é a velocidade dEle, mas é a nossa velocidade de assimilar tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. Vocês estão entendendo isso? Vocês compreendem isso? Que tudo não é uma questão de Deus, mas sim de nós absorvermos tudo isso que Deus tem e já dispôs a nosso favor. Não para atender os nossos interesses, não para atender as nossas vontades, não para atender aquilo que nós desejamos, mas simplesmente para cumprirmos aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas aqui neste mundo. É mudarmos o foco, a maneira de olhar, de compreendermos aquilo que Deus está nos falando e querendo nos ensinar. Uma curiosidade. O tamanho da nossa fé. A nossa fé, ela é de alguma forma passível de ser medida? O quanto eu tenho fé em Deus? Tiago, escrevendo aos irmãos, diz assim, lá em Tiago 2,14: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Em Tiago 2:17-18 ele fala assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé
e eu tenho as obras, mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Em Tiago 2,26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Como eu expresso a minha fé? Pelas minhas obras. O que são obras? São atitudes de assistência social? Sim. Só isso? Não. Toda a minha atitude, toda a minha ação de caridade em favor das pessoas são obras? Sim. Somente? Não. O que são obras para Deus? O que é esse praticar essas obras que Tiago está falando? Ele está discutindo a salvação. Ele está falando da salvação. Ele diz assim: olha, a salvação é pela fé. Mas você só expressa essa salvação que você recebe pela fé, resultante da graça de Deus operando, de que maneira? Pelas obras que você manifesta. Que são obras para Ele? O que ele está dizendo e usando aqui? Simplesmente todas as nossas atitudes, tudo aquilo que fazemos, como nós reagimos e como nós agimos no nosso dia a dia. Como nos relacionamos com as pessoas, como tratamos as pessoas, como relacionamos no nosso trabalho, como zelamos por aquilo que seja o nome de Deus. Quando as minhas atitudes glorificam e exaltam ao Deus, na realidade o que eu estou demonstrando? Minha fé, a minha convicção naquilo que Deus fez na minha vida e naquilo que Deus quer fazer. A maneira como eu ando no meu dia a dia, se é uma vida cheia de ansiedade, cheia de preocupação, eu estou demonstrando fé? Não. Mas se eu demonstro uma dependência de Deus em tudo, nos meus problemas, nas minhas dificuldades, o que eu estou revelando? Fé. Por quê? Porque eu tenho uma convicção daquelas promessas que Deus fez são uma realidade. O que Ele prometeu? Uma vida mansa? Uma vida tranquila? Não. O que Jesus falou para nós? Que teríamos tribulação, que passaríamos por aflições. Como eu passo por essas aflições? Cheio de ansiedade, cheio de lamúria, reclamando o tempo todo. Isso quer dizer o quê? Que a minha fé é pequena. O que Deus quer? Que eu cresça, que eu amadureça. Esse é o propósito. Esse é o querer de Deus. Agora, por eu reagir mal a isso, quer dizer que não estou bem? Não. Não é isso. Isso que nós precisamos entender. Na realidade, é o processo de Deus trabalhando as nossas vidas para crescermos, para amadurecermos. Como eu reajo a isso, demonstra o quê? A minha maturidade, o quanto eu já cresci, o quanto eu já aprendi. Se a minha reação é de reclamar, se a minha reação é de entrar em desespero, viver uma vida de ansiedade, isso quer dizer o quê? Que eu ainda não aprendi. Isso quer dizer que Deus desistiu de mim? Não, muito pelo contrário. Isso quer dizer que Deus ainda está trabalhando em nossas vidas. Isso que nós precisamos entender. Amém? O meu testemunho revela a minha fé. Lá em Romanos 4,17, que fala justamente dessa atitude de Abraão, diz assim, 4,17 a 20, fala assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé,
embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Em Hebreus 11:19 faz assim, Abraão, referindo a Abraão, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Ele está falando com relação a seu filho. Vocês se lembram que Deus pediu que ele sacrificasse o filho? Ele não pensou duas vezes, levantou de madrugada, pegou o filho, catou o que precisava e foi sacrificar o filho. O filho perguntou, pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui, cadê o sacrifício, cadê o cordeiro? O que ele vira para o filho e fala? Deus proverá. Essa fé é que Deus quer que a gente aprenda. É esse tamanho dessa fé que nós precisamos aprender a revelar e a manifestar no nosso dia a dia. Isso que Deus quer de nós. Isso está acessível e disponível para todos nós. Agora, o quanto eu quero amadurecer para experimentar e viver isso, é que depende de uma atitude nossa. Porque ela vem, a fé ela vem, e não é resultante, de atendimento e de busca de nossos desejos. Isso que nós precisamos entender. Eu não posso pegar uma promessa de Deus, tirá-la de um contexto, querer aplicar na minha vida e exigir de Deus que Ele faça, que Ele cumpra. Compreende isso? Vocês entendem isso? Eu fazer isso, na realidade, eu estou indo contra aquilo que Deus está querendo. No meu processo de amadurecimento e no meu processo de crescimento. Então eu não posso fazer essas coisas. Não posso pegar uma promessa e dizer que aquilo é uma verdade. E começar a orar aquilo e pedir por aquilo. Eu tenho que olhar todas as motivações. Eu tenho que entender por que eu estou pedindo as coisas. E além disso, todas as promessas que Deus tem, eu tenho que olhar no contexto de onde elas são aplicadas. Se tudo que eu peço para atender o meu egoísmo, a minha necessidade pessoal, Deus vai suprir, Ele pode até suprir, Ele pode até realizar. Mas essa motivação errada, se for baseada única e exclusivamente no meu egoísmo, no atender do meu querer e do meu desejo, eu digo com certeza, Deus não vai realizar. Por mais que seja uma promessa válida. Mas existem certas coisas que nós precisamos aprender e tomar posse, porque mesmo uma vida de tribulação, mesmo uma vida de cheias de dificuldade, Ele prometeu paz e Ele prometeu vida abundante. Mas Ele não prometeu atender os nossos desejos. O que Ele quer que a gente aprenda é amadurecer, é crescer, de forma que nós o honremos e o glorifiquemos com as nossas vidas. Porque quando fizermos isso, nós vamos experimentar e ter o melhor de Deus para as nossas vidas. E isso que nós precisamos compreender. Como isso se dá? Lá em lá em Romanos 5, no verso 3 a 5, diz assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado. Aqui está o processo de crescermos, não só na expressão da nossa fé, do nosso conhecimento e da nossa experiência com Deus, mas o próprio processo de amadurecimento. Ele diz que
na tribulação, ou seja, toda tribulação, tudo aquilo que a gente passa, todas as dificuldades, lembrando da promessa de Deus, de que nada disso está fora do plano dele, nem do cuidado dele por nós, e que ele há de prover. Não é isso que está na promessa? Que ele vai prover o escape, que ele vai nos aliviar naquele momento que nós necessitamos. O que ele quer que a gente aprenda? Dependência. Depender dele. Porque daquilo que eu não tenho controle, que eu não sou capaz de determinar e nem de definir os rumos, Deus está na direção. Mesmo que pareça não. Foi a realidade de Abraão. Abraão podia fazer alguma coisa para gerar um filho por ele mesmo, ele e Sara? Não. Quem proveu? Deus. Levou quantos anos para isso acontecer? Levaram quantos anos? Alguns anos. Desde a promessa até que veio o filho. Enquanto nós não aprendermos a descansar em Deus, como Ele sendo a fonte que alivia, ser a fonte que produz a libertação daquela situação que a gente está vivendo, e descansarmos dele, nós não aprendemos a crescer. Por isso que toda tribulação, ela nos leva a um processo de perseverança. Porque hoje eu erro, mas Deus sempre dá no limite da nossa capacidade. E a gente aprende. De repente vem uma coisa mais dura, mais pesada. Nós passamos. Nós aprendemos, nós descansamos em Deus. Depois vem outra situação pior ainda. O que nós fazemos? Nós aprendemos. Agora, se eu começo a rejeitar isso, eu vou amadurecer? Não, eu não vou aprender. Porque essa perseverança produz o quê? Experiência. Então, à medida que você vai vivendo essas situações de tribulação, que você vai vivendo experiência, você vai aprendendo a quê, de fato? A confiar em Deus. O que é a confiança em Deus? O que é a esperança nas promessas de Deus? Não é a fé? Então, quanto pior a situação, e quanto mais aprendermos a esperar em Deus, o que vai acontecer? Mais cresceremos na nossa fé. Mas ela está associada a quê? Às tribulações. Por isso a fé não é algo irracional, ela é algo racional, um processo que Deus põe na nossa vida para aprendermos a confiar nele. E foi por isso que Abraão passou. Toda a vida dele, você vê todas as situações, todos os livramentos, todas as dificuldades que Abraão passou. Quem proveu o livramento? Deus. O que ele quer que a gente aprenda? A esperar nele, a descansar nele, a não viver uma vida de ansiedade, de preocupação, de querer resolver as coisas do nosso jeito. Porque não vamos resolver da melhor maneira, principalmente aquilo que nós não temos controle. Amém? Então, isso Tiago também fala, lá em Tiago 1, 2 e 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Em Tiago 2, 1 e 8 diz assim: meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. O que é isto? Quando o Tiago falou sobre isso, a gente ter fé e não fazer e não ter acepção de pessoa, ou não deixar de amar o próximo, ou seja, que devemos amar o próximo, o que é isto?
Isso é a expressão da nossa fé, da nossa confiança, do nosso conhecimento e do nosso andar com Deus. Por isso a nossa vida não está desassociada de tudo aquilo que a gente faz. A nossa fé é a expressão da maneira como nós andamos, da convicção que a gente tem com relação às promessas de Deus. Qual é a promessa de Deus para as nossas vidas? O que Deus prometeu para nós e que todos aqueles que viveram e andaram na fé tiveram como princípio e fundamento? Lá em Hebreus 11, 13 a 16 diz assim: todos estes morreram na fé. Está falando dos grandes homens que a gente conhece. Abraão, Davi, lembram? Josué, e assim vai, todos eles. Todos estes morreram na fé, Ruth, e assim vai. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Ou seja, eles alcançaram as promessas? Não. Mas por causa disso a sua fé abalou? Não. Porque eles sabiam que faziam parte do processo de Deus. Sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre essa terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior desejo? Aonde cada um de nós temos colocado aquilo que é o objetivo de vida? Alcançar coisas neste mundo? Buscamos as coisas deste mundo? Se estamos fazendo isso, estamos com o foco errado. Vamos crescer? Não, precisamos amadurecer. Agora, se mantemos os nossos olhos no reino de Deus, nessa pátria celestial, se o nosso propósito de vida, o único propósito de vida que temos, é glorificar a Deus, honrar a Deus enquanto estivermos aqui, Deus nos conduzirá nesse processo de amadurecimento. Fazer bem as coisas que eu faço, fazer com esmero, com zelo, não para benefício meu, mas sim para honrar o nome de Deus. Porque é isso que Paulo nos escreveu, que tudo que fôssemos fazer, que fizéssemos para quem? Para o Senhor. Era para fazer para nós? Não. Fazer para o Senhor. Tudo, a razão da nossa vida, a razão da nossa existência é glorificar o nome de Deus. Se nós compreendemos isso, se nós agimos, tendo isso em mente, se nos empenhamos nisso, se pomos todo zelo em fazer isso, nós cresceremos na fé. De uma maneira racional, seguindo esse processo que Deus tem. Tribulação, perseverando. Essa perseverança nos levará a uma experiência. E essa experiência nos conduzirá à esperança. Esperança de tudo aquilo que Deus prometeu, da vida que Ele tem, da realidade que Ele tem para nós, é muito maior do que tudo isso que a gente vive aqui. De tudo isso que a gente acha e muitas vezes considera importante.
até mesmo as dificuldades que achamos que são grandes e que queremos tomar a rédea. Aprendamos a colocar, a depender de Deus e nos alegrar, como o Tiago fala, na tribulação, nas dificuldades, porque são através delas que nós cresceremos e amadureceremos, para a glória de Deus. Amém? Vamos encerrar. Vamos ter um momento de oração e entender que Deus deseja isso para as nossas vidas, o amadurecimento. Ele não nos quer longe nem distante dele. Ele nos quer andando com Ele, passo a passo, no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, nos nossos relacionamentos, na rua. Ele deseja que nós aprendamos a revelar a vida dele. E quando a gente entende isso e compreende isso, a gente passa a entender que todo o resto, aquilo que é importante para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo, perde valor, perde importância. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos dê entendimento e discernimento.